Então tem no país inteiro. E depois daquela turbulência toda política, né, o que a gente pode esperar de tudo aquilo? O professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, professor Ivan Felipe Fernandes, está aqui conosco. Professor Ivan, boa noite, obrigado pela gentileza, Ivan, bem-vindo mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ivan, é possível dizer que nessas eleições a gente já começa a jogar a eleição de 2018 ou é muito cedo para falar disso? Em São Paulo um pouco, porque em São Paulo tem uma figura muito importante na renovação do PT, que seria o Fernando Haddad, ele anda muito mal. Tem um candidato que ele foi escolhido quase como um dedaço tucano da figura do Alckmin, né, que é o candidato Dória, e o Alckmin também é um pretendente de 2018. Mas, tirando em São Paulo e tirando o papel que a Dilma teve em prejudicar muito a candidatura da Jandira Fegali, né? Quando a Jandira Fegali trouxe a Dilma... Lá na campanha dela no Rio. Na campanha, as pretensões de voto desabaram. Tirando esses casos específicos, não. Boa parte dos eleitores, eles estão preocupados com questões locais, né? Questões que concernem aos problemas que a Prefeitura tem a competência para resolvê-los, né? Agora, Ivan, se o candidato do Alckmin, porventura, ganhar em São Paulo, e o candidato Aécio ganhar lá em Belo Horizonte, vai haver um racha no PSDB? Porque aí os dois vão querer ser candidato a presidente da República. Não diria que vai haver, eu diria que já houve. Ah, já houve? Já houve. O PSDB hoje é um partido completamente fragmentado, né? Tanto que a própria indicação do Dória fragmentou o grupo do PSDB em São Paulo. O Serra e o Goldman eram contrários à indicação do Dória e, inclusive, o André Matarazzo saiu do partido, foi para o PSD e hoje é o vice da Marta, né? Então, na verdade, o PSDB paulista já está completamente fragmentado, embora o Alckmin, o que restou de estrutura do partido é o Alckmin que coordena e provavelmente até 2018 vamos ver um segundo grande conflito que é a disputa de quem é o candidato à presidência, né? Ou sai e vai concorrer por outro partido. É possível, né? Num cenário tão confuso que é a crise política brasileira, não seria muito deslocado pensar o Serra saindo candidato por um partido, o Alckmin por outro e o Aécio por um terceiro, né? Porque, de fato, aqui é um ambiente no qual as forças que eram contrárias ao lulopetismo ganharam bastante musculatura, né? E o problema, o PSDB nunca teve um mecanismo muito ágil e muito fidedigno de resolução dos seus conflitos internos, né? Ivan, agora olhando do outro lado, em São Paulo nós temos 3 candidatos que ou têm ou tiveram ligações com o PT. O Haddad, que é do PT, a Marta, que até há pouquinho era senadora pelo PT, e a Erundina, que foi prefeita pelo PT. E aí? Isso indica, isso é um ponto importante, isso indica que, embora o lulopetismo esteja fragilizado, o petismo não. O PT é o principal partido da democracia brasileira, é ele que organiza o debate público, é ele que organiza os temas principais que vão ser discutidos, é contra ele que se organiza boa parte dos outros partidos. Então, naturalmente, em 2018, eles têm alguma força. Em 2022, eles vão estar aí de novo. Em 2026, eles vão se apresentar. É um partido muito importante da democracia brasileira. Por isso, as análises que falam, o PT está acabando com a crise da Lava Jato, com o impeachment da Dilma, foram análises muito apressadas, muito focadas no calor do momento, né? O PT ele tem raízes dentro da sociedade brasileira muito fortes. O que vai acontecer nesse processo? O partido vai voltar às suas raízes e vai tentar se renovar. Agora, se a gente somar os votos do Haddad, da Marta e da Erundina, dão uns 30% tradicionais que votavam sempre no PT, né? Então eles ainda têm muita força, têm um papel importante na democracia brasileira. Agora, às vezes eu tenho a impressão que quem está fazendo o papel do PT, na época que o PT começou a crescer, é o PSOL. O PSOL, não sei se você reparou, ele tem candidatos praticamente em todas as cidades do país. Quer dizer, pode não ganhar a eleição, mas está formando uma certa base, ou estou enganado? Mas o PSOL, se ele quiser ocupar o papel que foi do PT, ele vai ter que passar pela mesma transformação. Porque é uma agenda muito focalizada num grupo muito deslocado do debate público brasileiro, né? Um grupo muito mais à esquerda do que o eleitor médio. Se o pessoal tiver uma vocação para exercer o poder, precisa passar pelas eleições, precisa ganhar eleições. E nesse processo de tentar ganhar eleições, é necessário conceder na agenda, é necessário abdicar do projeto socialista, é necessário tomar
posse de um processo social-democrata, que era o projeto tucano, depois vira o projeto petista, porque, na verdade, você precisa chegar no eleitor do centro, né? Como na teoria em ciência política a gente fala, você precisa chegar no eleitor mediano, o eleitor do meio. Quem consegue alcançar o eleitor do meio é aquele partido que tem maior possibilidade de vitória, né? Então, se o pessoal ficar com uma agenda muito próxima do que era o PT na década de 80, vai ter o papel que o PT tinha na década de 80, um papel importante de exercer controle sobre o governo, de Principalmente denunciar... nos parlamentos. Exatamente. Tem um papel crucial nos parlamentos, até quando teve na semana passada a tentativa de burlar as investigações e criar uma facilitada para O Caixa 2? os deputados sobre o Caixa 2, o PSOL teve um papel muito importante Aliás, em acho que foi o barrar, deputado Ivan Valente, salvo engano. Exatamente, acho que Ele que detonou essa história lá, senão não teria aprovado. Então, ele tem um papel importante. Agora, se o Ivan Valente e Erundina pretenderem ganhar a presidência, aí você precisa chegar no eleitor médio brasileiro, né? A agenda deles não consegue Agora, você acha que fica claro para o eleitor médio brasileiro o que é um partido de esquerda, o que é um partido de direita, que tipo de país que ele quer, se ele quer um país capitalista, se ele quer um país socialista, social-democrata? Ou nós estamos muito distantes disso ainda? Não, eu acho que é muito claro que as pessoas querem um país capitalista, que exista mercado, mas um mercado que é regulado pelo Estado, que o Estado intervenha bastante na economia. Eu acho que para quem quiser... Mas eu acho que na propaganda eleitoral não fica claro isso. Eles não falam claramente para a gente poder entender. Mas sabe onde fica muito claro? Nenhum candidato fala, eu quero reduzir gasto em saúde, eu quero reduzir gasto em educação. Ninguém fala. Bom, exatamente. Se a gente for olhar o debate americano, os candidatos falam, não, eu não vou gastar em saúde, eu não vou gastar em educação. Eles falam claramente. Eu vou deixar o mercado prover isso, eu vou deixar que as pessoas assumam responsabilidade pela própria vida. No Brasil não tem esse tipo de debate. Esse tipo de discurso, na verdade, é um discurso pedindo para perder a eleição, né? Então, acho que isso é bem claro que o eleitor brasileiro quer. Ele quer pouca inflação, ele quer um pouco de mercado, ele quer uma economia capitalista, mas ele quer um Estado que intervenha e garanta a proteção dos bens primários dos indivíduos, né? Entendo. Eu acho que o nosso debate é muito claro que a nossa sociedade escolheu isso em 88 e permanentemente mostra ao sistema político que ela quer isso, né? Com ajustes, um pouquinho mais de mercado, um pouquinho menos de mercado, um pouquinho mais de eficiência do Estado, um pouquinho menos de eficiência do Estado, mas é esse o resultado que a sociedade brasileira pede do Estado, né? O professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, o Ivan Felipe Fernandes, aqui conosco. Ivan, olhando então um pouco aí para a eleição, as pessoas ainda continuam votando mais com o coração do que com a cabeça ou não? Eu acho que elas votam com o bolso. Com o bolso? As pessoas votam com o bolso. Não à toa, a gente vê que boa parte dos prefeitos em São Paulo estão sendo mal avaliados, né? Acho que dois casos bastante simbólicos são a administração de Fernando Haddad e a administração de Eduardo Paes. Se você fizer uma pergunta para a opinião pública educada, boa parte desta opinião pública avalia muito bem a prefeitura do Haddad como muito inovadora e avalia muito bem a prefeitura do Eduardo Paes, que conseguiu, dentro de um processo bastante turbulento, coordenar uma grande Olimpíada, né? Conseguiu trazer resultados importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Mas a opinião pública em geral, ela rejeita esses dois candidatos. Porque eu acho que é uma rejeição a todo o sistema que nos levou a uma maior crise política, uma maior crise econômica da nossa história. Você né? acha que a população acompanhou isso? Está pesando? Ela não precisa acompanhar, ela sente no bolso, né? Ela sente no familiar que está desempregado. Já tem 12 milhões de desempregados. Né? Então, uma queda do PIB de 10%, se a gente somar nos 2 anos, não tem nenhum país que tenha uma queda tão drástica fora de conflitos civis ou conflitos externos, né? A nossa crise é algo assustador. Na verdade, é uma crise que vai entrar para os livros textos para se estudar a má gestão da economia de um país, né? É muito complexo e foi muito desastrosa a gestão econômica do Brasil nos últimos anos. Isso gera insatisfação do eleitor com todo o sistema político. Eu acho que uma coisa que deixa muito claro, até a associação da crise econômica com a crise moral das investigações, é se a gente comparar a Lava Jato com o Mensalão. Inclusive, durante o processo do Mensalão, o Dória Júnior organizou um evento que chamava Cansei, para as pessoas se manifestarem contra a corrupção. Quantas pessoas foram para a Praça da Sé? Ninguém. 100 pessoas, 200 pessoas. Quando tem as crises da Lava Jato, quantas pessoas vão na Paulista se manifestar contra o governo? A maior manifestação da história da República Brasileira, né? Então, é muito claro como a crise econômica afeta. Ivan, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom,
com essa análise feita pelo Ivan, para a gente quero convidar você. Domingo vai ter uma cobertura dia inteiro aqui. No finalzinho da tarde, 4h30, um pouquinho antes da abertura das urnas, a gente vai ter os nossos comentaristas, o pessoal todo convidado vai estar aqui. E a gente vai acompanhar também Boca de Urna, que deve ser divulgada por volta de 5 da tarde. Né? E a gente vai não só mostrar, como vamos também fazer análise com os convidados. Em 25 segundos a gente volta.